planície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Bicho, meu Deus, era um homem. A primeira infância começa na hora em que o bebê nasce e vai até os 6 anos de idade. Fase considerada decisiva para a construção da personalidade e para o desenvolvimento físico e mental da criança. Segundo o IBGE, quase 3 milhões de crianças nascem por ano no Brasil. Especialistas ressaltam que quanto melhores as condições sociais vivenciadas na primeira infância, maiores são as chances de aumentar o potencial da criança. Veja como isso é possível no programa Inclusão, que começa agora. Uma criança vem ao mundo, eu até costumo dizer que ela sai do útero materno e vem para o útero social. O útero social é a sociedade. Ela tem que também assegurar ao novo ser humano as condições necessárias ao seu crescimento e desenvolvimento normais. E com uma prioridade absoluta nos primeiros 6 anos de vida. A infância saudável é o alicerce incorruptível da cidadania. Esta afirmação é do médico pediatra Dr. Dioclésio Campos Júnior. O senhor pode explicar por quê? Boa pergunta. Por uma razão fundamental, que é, de fato, o grande alicerce da sociedade, que é a primeira infância, que corresponde no conceito correto, cientificamente comprovado, aos 6 primeiros anos de vida, que é o período durante o qual o cérebro se desenvolve mais, se diferencia, se especializa e, portanto, é o período insubstituível para que o acesso a esse avanço seja assegurado ao novo ser que vem ao mundo. Infelizmente, nem todas as crianças têm oportunidade de crescer num ambiente favorável. As que trabalham, por exemplo, têm a infância roubada. E as consequências nefastas do trabalho infantil são inúmeras. Qual é o impacto físico e emocional sobre uma criança que é explorada a sua mão de obra? O impacto físico e emocional nessa faixa etária, o impacto físico é o transtorno no crescimento e desenvolvimento da estrutura cerebral nessa faixa, com repercussões em todos os sentidos, no aprendizado, e repercussões emocionais traumatizantes, porque as desigualdades se configuram muito visíveis no meio ambiente e a criança procura incorporar aquilo que lhe parece melhor e é impossível. E ela acaba sendo forçada a se submeter a um regime de escravidão. Deveria ser valorizado e exigido do poder público a implementação de políticas públicas que garantam a criança ser criança, né? Garantam a criança fazer o que a criança tem que fazer, Tipo que é o lúdico da criança, é o brincar, é o estudar, ter direito a uma estrutura familiar mínima. O que acontece na fase de desenvolvimento pode gerar danos irreversíveis na vida adulta. Doenças graves, danos psicológicos e econômicos, sem falar na perpetuação do ciclo da pobreza. Uma ação judicial do Ministério Público do Trabalho condenou o governo do Distrito Federal a pagar uma multa de R$10 milhões por dano coletivo pela presença da mão de obra infantil no lixão da capital do país. A juíza do Tribunal Regional do Trabalho, Nayane Carapeba de Oliveira, da 10ª Região, foi quem condenou o GDF por danos morais e estipulou o valor da multa. O que se observou no julgamento desse processo
é um descumprimento absoluto das questões mais básicas, né? Não há uma discussão a respeito assim, de direitos de quinta geração, não, é o direito mínimo de subsistência, de dignidade, são os direitos mais básicos do ser humano. Eu gostaria de crer, ver não apenas como magistrada, mas como ser humano, como pessoa que mora, que sou do Distrito Federal, sou de Brasília. Eu gostaria de ver uma política pública efetivamente sendo instalada, eu gostaria de ver essa multa sendo quitada efetivamente e para que fosse direcionada para as pessoas que foram violadas ali na sua vida e na sua dignidade, nas medidas mais básicas de proteção que o Estado se obrigou a garantir. O dinheiro será destinado a instituições sem fins lucrativos que prestam assistência a crianças e adolescentes. São políticas que entidades não governamentais têm, tanto do cuidado da idade mais tenra, da creche, que passa pela educação, passa por políticas de música, de esporte, né, de ocupação daquelas crianças com atividades que propiciam um desenvolvimento saudável e também, à medida que a criança vai atingindo uma idade mais avançada, mais perto da maioridade, a qualificação daquela criança para o ambiente de trabalho, né? E também para poder ter uma melhor educação, galgar graus maiores, né? O primeiro grau, o segundo grau, um nível superior. Então, essa indenização ela será direcionada a esses dois tipos de entidade: qualificação profissional, cuidado com a criança e a juventude. A primeira infância é a solução contra as desigualdades. Quanto mais cedo o Estado investir nessa faixa etária, maior será o retorno para as crianças, para as famílias e para o país. O americano James Heckman, Prêmio Nobel de Economia, comprovou em seus estudos que o maior retorno econômico para qualquer país é investir na primeira infância. O economista James Heckman provou que cada dólar investido na primeira infância pode ser multiplicado por $7, transformados em benefícios que incluem melhor qualidade e oferta de emprego, menor dependência ao uso de serviços sociais e redução de crimes. Ele estudou uma população que vivia no mesmo ambiente social. Então, as variáveis sociais eram as mesmas. E ali houve um grupo que teve acesso a esses cuidados adequados na infância, não é? Algumas entidades filantrópicas e outras do Estado, tudo, e naquele mesmo ambiente, um outro que não teve acesso nenhum a isso. E ele acompanhou a evolução desses dois grupos ao longo de décadas, com vários indicadores. E é impressionante a diferença. No grupo que teve acesso a isso aí, é o grupo que alcança o mais alto índice de educação, que chega à universidade, que, como jovem adulto, consegue os melhores empregos, salários. O índice de violência e agressividade é o mais baixo, incomparavelmente, e o outro, tudo isso é o oposto. É o oposto. Em 2014, o Congresso Nacional sancionou o Plano Nacional de Educação, PNE, com a finalidade de melhorar a qualidade do ensino no país. O PNE estabeleceu 20 metas a serem cumpridas em uma década. Uma delas previa a inclusão de 50% de crianças de 0 a 3 anos nas creches até 2020. Hoje, apenas 23% estão matriculadas. Para a senadora Lúcia Vânia, que é presidente da Comissão de Educação, é prioridade a construção de novas creches no país. Senadora, de que forma a nossa Comissão de Educação pode colaborar com as crianças?
E nós estamos fazendo um estudo intenso em relação às creches. Nós pegamos o relatório do TCU e constatamos que das 13.000 creches já licitadas pelo governo anterior, pela presidente Dilma, nós temos apenas 80 concluídos. Então, a Comissão de Educação entrou em contato com o Ministério, com o TCU, para resolver o problema das obras inacabadas em relação a creches. Esse volume de creches no país é muito importante a sua conclusão, porque com eles nós vamos atender uma demanda expressiva e, de certa forma, respondendo aquilo que o Plano Nacional de Educação determina. O Marco Legal da Primeira Infância trata a criança de 0 a 6 anos como prioridade. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional há 2 anos. A ideia é ampliar e garantir medidas socioeducativas a 20 milhões de crianças. O Marco Legal da Primeira Infância ele traz uma série de quesitos em que une políticas públicas, em que traz, vamos dizer assim, garantias para as mães, para os pais, que passa a ter um olhar totalmente diferenciado do que tínhamos até agora em relação às nossas crianças. A senadora Vanessa Graziotin faz parte da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Senadora, qual a importância do trabalho que a senhora e outros parlamentares realizam em prol da criança? Bom, primeiro, aqui no Congresso nós temos a prática de formar frentes parlamentares vinculadas a algum segmento ou alguma bandeira. Essa da defesa da criança é fundamental, da primeira infância, porque a gente tem garantido através dessa frente inúmeras atividades no Congresso Nacional e atividades feitas de forma conjunta com senadores e deputados federais. Então, nós trabalhamos no sentido de sensibilizar a sociedade brasileira, manter o tema em alta e pressionar o governo para que cada vez mais estabeleça políticas públicas importantes, não é? Então, eu considero essa uma frente fenomenal, além de que nós temos parcerias, frente parlamentar, com diversas outras instituições do mundo, com organismos internacionais, Organização Mundial de Saúde, da criança, exatamente, da criança e do adolescente, a Unesco e tantas outras, né? E a gente consegue, com essas parcerias, levar o debate Brasil afora e atuar de uma forma muito organizada e firme no processo legislativo. Você conhece o programa Criança Feliz? Sabe quais são os benefícios e quantas crianças são assistidas pelo programa? O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, foi quem idealizou o programa Criança Feliz, que no final do ano vai completar 2 anos, mais ou menos no final do mês de outubro. Ministro, qual o balanço que o senhor faz desses quase 2 anos de implementação do programa? O balanço é muito positivo, né? Na verdade, esse programa ele iniciou uma nova cultura na forma de trabalhar a questão social, né? Hoje se sabe que é nos primeiros anos de vida que o ser humano desenvolve todas as suas competências básicas, né? A sua inteligência, as diversas formas de inteligência. Isso depende muito da sintonia e do estímulo que ele tem com quem cuida dele, né? E das oportunidades que ele tem também, principalmente nos primeiros 1000 dias. O cérebro todo se organiza, a estrutura, a arquitetura cerebral se organiza conforme o estímulo que a criança tem nesse período e depois aquilo vai ficar valendo para sempre. As crianças que entram no programa são todas os filhos das famílias mais pobres ou das famílias mais vulneráveis, que têm vulnerabilidade maior. As crianças do Bolsa Família, que é o programa que trabalha com o limite da pobreza extrema, e o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que são as crianças com necessidades especiais, que têm algum problema neurológico ou que têm alguma forma de incapacidade, né? Então, essas crianças, elas são acompanhadas em casa toda semana por um visitador. Nós fizemos no início do programa, a gente teve uma fase importante de capacitação dos visitadores, os municípios que aderiram, né? E esses visitadores são capacitados num protocolo internacional, que é o CCD, o Care Child Development, onde eles aprendem, é um protocolo testado já em 14 países, então, e validado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Unicef. Então, esse protocolo de orientação para a família, como estimular a criança, né, que estímulos que são mais importantes, em que momento que eles são mais importantes,
esse protocolo ele tem um período de capacitação, eles passam por um período de algumas semanas fazendo uma capacitação inicial e depois vão permanentemente sendo atualizados, né? Isso tudo já praticamente passa 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, já chegou em quase 2.000 municípios, temos 250 mil crianças sendo acompanhadas em casa já, e gestantes também. O programa prevê um acompanhamento inicial já da gestação, né? E depois um foco forte nos primeiros 1.000 dias de vida e crianças com qualquer necessidade especial até os 6 anos de idade. No Distrito Federal, a creche Jacarandá, que é pública, atende 150 crianças de 0 a 5 anos. Elas passam um dia inteiro neste ambiente, repleto de estímulos, assistência e cuidados. São 10 horas de motivação e atenção que as crianças recebem. As mães aprovam. Eu me surpreendo todo dia, porque tem um atendimento aos pais, tem nutricionista, e eu vejo a minha filha super bem cuidada, sempre cheirosa, às vezes até melhor do que eu consigo fazer em casa. Aqui não falta espaço para que as crianças possam correr e brincar à vontade durante todo o período que passam na creche. Porque a gente tem todo um planejamento, tem toda uma preparação, né? A gente não chega aqui, hoje eu estou a fim de fazer isso, não. A gente tem um planejamento que a gente segue, tem o currículo em movimento da Secretaria de Educação, que a gente é o nosso norteador, é como se fosse a nossa Bíblia, é por ele que a gente trabalha. Então, a gente trabalha as linguagens, a gente trabalha tudo voltado para isso, né? O currículo em movimento, que é o nosso guia para a educação infantil. Essa é uma atividade que a gente faz com eles para decorar os aniversariantes do mês. Como esse mês a gente tem a Páscoa, então eles estão pintando os ovinhos da Páscoa para decorar a mesa do aniversariante do mês. O que você pode falar para mim sobre o brincar, a importância do brincar para a criança? A criança que brinca, futuramente ela vai ter mais facilidade em seguir regras, em conseguir obedecer, em ter uma alfabetização melhor. Então, o brincar é uma atividade que faz parte do dia a dia deles e eles se desenvolvem de uma forma lúdica e divertida. Aqui, por exemplo, eles estão trabalhando com pintura. Isso também é uma forma de brincar? Sim, isso é uma forma de brincar porque eles estão livres, produzindo do jeitinho que eles querem e estão também desenvolvendo noção de cores, quantidade, aprendendo a compartilhar. Eu vi lá no berçário as crianças brincando com um mobile que a gente vê que não é um brinquedo comprado, sim, é reciclagem, né? Então, o brincar ele é muito importante na vida da criança, né? Por exemplo, o berçário. O berçário eles não falam, né? Como que eles comunicam? Através do choro, através do sorriso. A gente busca fazer brinquedos recicláveis. Como que é? Por exemplo, aqueles móveis são pote de maionese, fita durex, elástico. E ali dentro, muitas das vezes, a gente coloca alguma coisa para fazer barulhinho. A hora do almoço é um momento onde a vontade da criança é respeitada. A gente tem o nosso cardápio semanal, a cada semana ele muda, né? Então a gente busca uma variedade dos legumes, das frutas, né? Incentivar esse consumo junto com os trabalhos que a gente realiza com as crianças. Eu vi que eles aqui se servem, às vezes um conta com a ajuda de uma monitora e tal. Você que desenvolveu esse método e a função principal dele? Esse método, né, a gente usa para dar autonomia às crianças, tanto da quantidade, então elas começam a entender a quantidade que eles precisam comer e a qualidade dos alimentos também, né? Então isso é um método da instituição, então a gente aplica isso desde pequenininho já para estimular essa coordenação motora e essa autonomia nas escolhas alimentares também.
A falta de vagas em creches é um dilema para as crianças e também para as mães que trabalham fora. No Distrito Federal, 27 mil meninos e meninas ainda esperam por uma vaga. Na mesma região, onde crianças trabalhavam como catadoras de lixo no maior aterro sanitário da América Latina, uma das moradoras da cidade estrutural teve uma iniciativa exemplar. Marcela Alves de Araújo foi quem criou o Espaço Sorriso de Criança, que hoje abriga 50 meninos e meninas de 0 a 7 anos. Como é que é lidar com essas crianças o dia inteiro? Porque começa que horas aqui? Desde cedo, né? Olha, começa às 6h30. E a gente vai até às 17h40, às vezes mais tarde às 7 horas da noite. É difícil cuidar de tanta criança? Não é muito fácil, assim, é prazeroso, né, cuidar delas, né, é uma coisa que eu gosto. Isso é como se fosse um combustível, né, todos os dias. O que mais vocês precisam para ajudar a cuidar melhor dessas crianças? Olha, o que a gente mais precisa aqui é mais ajuda da comunidade também, estar perto da gente, né? Nos ajudando também a cuidar delas. Porque aqui nós temos todo um contexto, não é só a gente que cuida, os pais também cuidam, né? E a comunidade também inserida no nosso projeto. Quem quiser ajudar, como é que faz? Quem quiser ajudar, é só entrar em contato conosco, né? Nós temos o telefone 993-31-3095, né? Pode ser qualquer ajuda, ou em alimentação, ou outras ajudas também. Nós temos alguns voluntários, nós temos a Estruturando que nos ajuda também, eles também são voluntários. Eu sou a presidente do Estruturando, e o Estruturando todo, o projeto inteiro, todos os diretores, todos os voluntários, abraçaram a Sorriso, adotaram a Sorriso como o modelo do que a gente pretende fazer para ver se vai dar certo. E a gente, a partir desse modelo, testando esse modelo, a nossa ideia é que ele se replique. Mas a gente resolveu, antes a gente fazia com um monte de creche, aí a gente resolveu focar num pedacinho, num embrião, para ver se esse embrião desenvolve do jeito da expectativa, da melhor forma de educar, de dar carinho, alimentação, apoio pedagógico para as crianças e para as famílias das crianças. O Espaço Sorriso de Criança fica numa região pobre do Distrito Federal. O ambiente é pequeno e as crianças vivem da doação de voluntários. E o que você está achando daqui da creche? Olha, eu não tenho do que reclamar não. A creche para mim é muito boa. Foi assim, um socorro de Deus para mim, né? E deixar ela aqui eu fico assegurada. Fico confiante. Eles cuidam muito bem. Eu não tenho do que reclamar. O administrador de empresas, Carlos Augusto, além de voluntário, é um dos fundadores do projeto Estruturando. A ideia do projeto é dar assistência e levar carinho para as crianças que moram na comunidade Santa Luzia. Nós trabalhamos com 3 pilares aqui. Um é alimentar, né? O segundo é educar. O terceiro é capacitar. Então a gente nota aqui na população de Santa Luzia uma carência muito grande. Muitas mães não têm condições nenhuma de pagar pelo menos uma mensalidade de R$50, R$100 ou pagar para o filho estar na creche, né? Então, essa creche aqui, a gente abraçou ela pela dificuldade. Atualmente são 50 crianças que passam necessidade. Então, a sua pergunta, um lugar tão longe, tão difícil acesso, e porque realmente é precário, porque eles necessitam não só de educação, não só de alimento, mas principalmente de amor. Bruxa, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, senhor. Só se você convidar o gato.
Entrar na casa de quem é contador de histórias é como mergulhar nas páginas alegres e divertidas dos contos de fada. A lâmpada de Aladim, os sapatinhos enfeitados e recheados de segredos, a árvore que ouve e fala, entre tantas outras histórias contadas, levam a criança ao mundo encantado e mágico da leitura. Essas histórias também, elas modificam a criança, né? E as histórias, elas têm esse poder de trazer grandes segredos. Todos os livros de literatura infantil têm grandes segredos escondidos. A gente não pode usar a história como algo didático, fazer aquilo ali virar disciplina. Mas a gente precisa de ter esse olhar como pai ou como educador, de que a história está ali para transformar, ser um agente transformador mesmo na vida de quem conta e de quem ouve. A gente tem algumas experiências, por exemplo, de lugares que a gente vai contar histórias. Um exemplo muito nítido nisso é shopping, né? Quando o pai ou a mãe leva a criança e ele fica num determinado lugar, lendo seu jornal, mexendo no celular, e a criança fica lá escutando histórias. Né? E, assim, não muito tempo, né? O pai, ele sai do seu lugar, senta no banquinho onde está a criança, coloca a criança no colo e começa a escutar histórias. E isso, a gente entende que o pai, ou aquela mãe, ou aquele avô, ele também ouviu histórias. Alguém contou histórias para ele. Ou ninguém contou histórias para ele e ele gostaria de ter vivenciado esse momento. E isso mexe lá no interior dele, no coraçãozinho dele. De alguma forma, a história que a gente conta, né, toca o coração daquela pessoa. Que a gente tem caixas com as histórias vivas, né? As histórias vivas a gente fala que é a caixinha com um livro dentro e o livro com um recurso para você contar a história. Espantalho, espantalho, por favor, vem à minha festa. O amor pela leitura é tamanho que o casal William e Maristela criou há 24 anos a Associação Amigos das Histórias. A associação foi crescendo, né? Hoje nós somos aproximadamente 60 contadores de histórias. Atuamos em hospitais, creches, orfanatos, asilos, creches. Como o William falou, a gente acredita muito que o contador de histórias, ele cabe em qualquer lugar. Por isso a gente conta e tem gente espalhada contando em todos os lugares. Pegando um gancho nisso aqui, né? A associação, ela não cobra taxa. Somos uma associação, mas somos diferenciada também nesse ponto. As pessoas que quiserem, né, doar alguma coisa são voluntárias. Não é digamos assim, um fato específico para a pessoa entrar ou participar da associação, não. A leitura, a contação de histórias, o brincar, o faz de conta, são práticas essenciais para o desenvolvimento cognitivo da criança. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Mas eu vou deixar um recadinho aqui para você. Criança, não deixe nunca de ser criança. Adulto, volte a ser criança. Deixe essa criança que está dentro de você renascer. Gostou do tema de hoje? Participe também do programa. Mande sugestões para inclusão@senado.leg.br. Até a próxima!